Fala galerinha, tio Carlos aqui para a gente continuar o nosso assunto, né? As últimas aulas nos últimos vídeos a gente falou sobre sistema reprodutor masculino e feminino, a anatomia e o funcionamento dos dois sistemas. Falamos sobre ciclo menstrual, gravidez, né? Na última aula. E agora a gente continua nesse assunto, só que agora falando de uma coisa que eu acho que é mais presente na nossa vida, que eu digo não é de vocês, porque eu já passei por isso, tá? A gente fala agora sobre a puberdade, né? Sobre a puberdade, que é essa fase onde o corpo muda drasticamente, que é essa fase onde você deixa de ser criança, é essa fase onde você, né, vê as coisas acontecendo, começa a sentir sentimentos e sensações diferentes. E o tio Carlos está aqui lembrando que se você tiver dúvida sobre o assunto ou qualquer questionamento, você pode deixar aí nos comentários ou mandar no e-mail do tio dúvidasdebiologia@live.com, tá? Então a gente vai falar dessas mudanças que começam ali por volta dos 10, 11 anos, né? E a gente essa fase ela dá sinais. Ela tem um começo, um meio e um fim. E agora a gente vai falar disso, né, sobre meninos e meninas. Então a gente tem aí, né, os sinais da adolescência. Primeiro eu vou falar sobre os meninos, depois eu vou falar sobre as meninas, beleza? Então vamos lá, nos meninos, o que começa? Qual é o primeiro sinal? Os testículos ele aumenta de tamanho, o saco escrotal ganha volume. Esse é o primeiro sinal do início da puberdade. E isso acontece porque a atividade metabólica nos testículos aumenta, porque aumenta a produção da testosterona, tá bom? Então a testosterona aumenta a sua produção, assim como aumenta o tamanho dos testículos. Tá? O corpo, o corpo dos meninos começa a adquirir forma de corpo de homem. O ombro começa a ficar mais largo, o peito começa, né, a ficar mais cheio. E aí a gente tem aquele surto de crescimento rápido, né? Você sai no fim do ano do tamanho de criança e volta no ano seguinte com o tamanho de adulto quase, né? O tamanho de adolescente, né? Tem aqueles pichão, como a gente fala aqui, né? Daquela espichada, como a gente fala aqui no Ceará. E aí tem esse surto de crescimento, é um outro indício, tá? Os músculos, a massa muscular dos meninos também aumenta, especialmente nos ombros, né? Na região dos ombros, do peito e dos braços. A gente tem esse grande aumento de massa muscular. Em seguida, a gente tem o desenvolvimento dos pelos pubianos, e do tamanho do pênis, tá? Além dos pelos pubianos, pelos pelo rosto, axilas, peito, pernas, braços, tá? Algumas pessoas cresce pelos nas costas também, tá? Então isso tudo é sinal da puberdade, certo? E a outra mudança muito drástica que acontece nos meninos é que até antes da puberdade, ele só queria saber de diversão com jogos, com celular, com os amigos. E a partir da puberdade, ele começa por conta do grande aumento na concentração de testosterona, ele começa a sentir atração pelo outro. Atração física pelo outro. Ele começa a olhar para a pessoa, né, para as outras pessoas e sentir atração física por elas, né? Seja menino ou seja menina, começa a atração física nessa fase, tá? Eu costumo até brincar em sala de aula presencial, né, que os meninos eles estão lá antes na infância, olha a meninazinha da sala passando, ou da outra sala passando, olha, e fala assim, olha, na rea feia, chata, abusada, nojenta. E aí depois de um tempo, quando ele começa a puberdade, ele olha aí a meninazinha da outra sala. Né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então é isso. E agora vamos falar do corpo das meninas, como muda.
Eu esqueci de uma mudança, que essa é talvez a mais evidente, uma das mais evidentes, das mais marcantes, que muita gente acaba sofrendo uma zoaçãozinha de leve por conta disso, que é a alteração da voz. A voz fica mais grossa, mais encorpada, né? E aí, algumas pessoas no início da puberdade têm uma mudança um tanto quanto esquisitinha, né? Que a voz ela fica engrossando e afinando, você ainda não consegue controlar o tom da voz e fica dando essas variações na voz. E aí, em alguns casos, os amigos tiram para fazer uma zoeirinha marota, certo? E agora sim, vamos falar sobre o corpo das meninas, tá? O primeiro sinal da puberdade no corpo das meninas é o desenvolvimento da mama. O seio começa a ganhar volume, né? A menina né? Começa a ter a necessidade, né? De começar a usar de usar o primeiro sutiã, tá? Então essa é a primeira mudança, é o primeiro sinal. Fora isso, tem também aquela fase do estirão, né? Começa a crescer muito rápido, né? A menina pequenininha, bonequinha, começa a crescer, começa a ganhar formas de corpo de mulher, né? O quadril, as coxas, né? Começam a aumentar de diâmetro, a ficar mais arredondado, mais volumoso. Lembrando que essas mudanças, elas acontecem de forma mais rápida ou mais lenta, dependendo de cada um, de forma mais intensa ou de forma mais suave, dependendo de cada pessoa, tá? Então não vai achando, ai meu Deus, eu tô todo errado, eu tô toda errada, porque no meu corpo ainda não aconteceu isso, no meu corpo não aconteceu aquilo, tá? Então não relaxa. Cada corpo tem o seu tempo, tá bom? Então, o corpo da menina começa a tomar as formas. As coxas ficam mais grossas, o quadril fica mais largo, a cintura dá uma afinadinha, os seios ganham volume, tá? E aí a gente tem o ápice, né, que é o marco final do início da puberdade, que é a primeira menstruação. Fisicamente falando, são esses. A primeira menstruação, normalmente, e eu falo pelas experiências que eu já ouvi de alunos, de alunas, um tanto quanto traumatizante, especialmente se a primeira menstruação chega enquanto você está na escola, né? Então é bem complicado. E a gente tem alteração também aqui. Os ovários, eles começam a liberar os hormônios, progesterona e estrógeno, que são responsáveis pelo desejo pelo outro, pela atração pelo outro. E a mesma brincadeira que eu fazia com os meninos em presencial em sala, eu fazia com as meninas. Você via aquele meninozinho passando depois do intervalo, depois do famoso recreio, e aí ele todo suado que estava correndo. Aí você olha para ele, nossa, que menino velho feio, nojento, todo suado, fedorento, né? E aí depois, quando começa a puberdade, você olha que menino suado, né? Começa aqueles pensamentinhos, começa aquelas vontadinhas, né? De querer estar com o outro, de sentir atração física pelo outro. Da mesma forma, seja por meninos ou por meninas, a atração começa. Tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto já, né? E aí, se você tiver afim, conta aí como é que tá aí no comentário. Vai no comentário, fala pra mim como é que tá aí a vida, como é que foi essa experiência dessas mudanças. Como a gente não se encontra presencialmente, meu Deus, te engasgou. Conta pro tio como é que tá sendo essa fase para você. Né, uma fase de muitas mudanças, de muitas dúvidas, de muitos questionamentos, e o tio tá aqui para ajudar você. Bota a pergunta aí no chat, ou no chat, ó, estamos nem ao vivo. Bota a pergunta aí nos comentários, ou então manda e-mail, ou então no WhatsApp no dia do plantão, e a gente se vê na próxima aula. Então, o tio Carlos vai ficando por aqui, a gente se encontra na próxima semana. Não esquece, né, assiste a correção da atividade e depois assiste a aula direitinho
e faz a tarefa e fica em casa e é isso. Tio Carlos vai ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Falou!